Olá pessoal, mais um dia a Tia Gi está aqui para contar uma nova história para vocês. Mas antes, vou pedir para que vocês já deixem o seu like e se inscrevam no canal. Tem muita gente esquecendo de se inscrever no canal. Aí vocês não vão saber quando a Tia Gi vai colocar outra história. Então vai lá, pede para um adulto já se inscrever no canal. Assim, você ajuda a Tia Gi a contar mais histórias. Vamos lá? Então agora vocês deitem, vira pro lado, fecha os olhinhos e pensa nas palavras e na história que a Tia Gi vai contar. Presta bastante atenção, porque essa história é a continuação da história de Davi. Vamos lá? Depois da morte de Saul, Davi falou com o Senhor Deus. Deus, devo ir para alguma cidade de Judá? Você deve ir para Hebrom, Deus respondeu. Assim, Davi foi morar naquela cidade com suas esposas, seus companheiros e as famílias deles. E os homens de Judá foram ao encontro de Davi e o escolheram como o rei. Então, ao saber que havia enterrado Saul, Davi lhes mandou um recado. Que Deus abençoe vocês por terem cuidado bem de Saul. Mesmo depois de sua morte, o rei de vocês está morto, e o povo que mora em Judá me escolheu para ser rei. Davi era alguém muito especial e conhecido em Israel. Todas as pessoas importantes de Israel foram até Hebrom e também escolheram Davi como rei de Israel. Quando Davi foi escolhido, ele tinha 30 anos. Naquele tempo, Davi tomou Jerusalém de um povo que morava na cidade, os Jebuseus. Ele morou naquela cidade e a chamou de Cidade de Davi. Cada vez mais, Davi tornava-se poderoso, pois o Senhor estava com ele. Passado algum tempo, Davi quis levar a Arca da Aliança para Jerusalém, a cidade de Davi. Ela era coberta de ouro e guardava as 2 placas de pedra nas quais havia sido escrito os 10 mandamentos e também outros objetos sagrados de Deus. A presença da arca no meio do povo de Israel significava que Deus estava com eles. Davi e todos os israelitas estavam muito felizes. Dançavam, cantavam, louvavam o nome de Deus ao som de cornetas. Então, a Arca da Aliança foi levada até o seu lugar. E Davi fez ofertas a Deus. E o povo foi abençoado. Deus havia abençoado os israelitas de tal maneira que não estava em guerra com nenhum povo. Mas o rei Davi tinha uma preocupação. Então chamou o profeta Natã e disse-lhes: Estou morando em uma casa muito boa, mas a Arca da Aliança continua guardada em uma barraca. Deus está com você. Por isso, faça o que o seu coração pede. Natã respondeu-lhe. Naquela mesma noite, Deus disse a Natã: Vá e fale o seguinte a Davi: Eu escolhi você para ser rei de Israel. Salvei-o dos seus inimigos e estive com você em todos os lugares. Quando você morrer, o seu filho será rei. Construirá um templo para mim
e eu o abençoarei também. Depois, Natã contou a Davi tudo o que Deus havia dito. Davi queria saber se algum parente do antigo rei ainda estava vivo. Então, um servo de Saul contou-lhe que Jonas tinha um filho que não podia andar. O nome do jovem era Mefibosete. Davi mandou buscá-lo. Quando o rapaz chegou, ajoelhou-se diante do rei. E Davi disse-lhe: Não tenha medo, pois serei bondoso com você. Eu era amigo do seu pai Jonatas. Por isso, vou dar-lhe todas as terras que eram do rei Saul. Você poderá estar sempre na minha casa. Davi era um rei bondoso e nunca se esqueceu do seu amigo Jonatas. Durante um tempo de guerra, o exército de Davi estava no campo de batalha e ele ficou em Jerusalém. Uma tarde, quando ele passeava pelo palácio, uma mulher bonita chamou a sua atenção. Logo, ele ficou sabendo que ela era Batseba, mulher do seu soldado Urias. Davi pediu para que a levassem até o seu palácio, e a partir daquele dia viveu com ela como se fosse a sua mulher. Depois de algum tempo, quando ela voltou para sua casa, mandou dizer ao rei que teria um filho dele. Davi não pensou em Deus quando tomou a mulher do seu soldado. Urias estava no campo de batalha. Davi escreveu uma carta a Joabe, que comandava seus soldados, em que dizia para colocar Urias na frente dos inimigos e deixá-lo sozinho para que ele morresse. Ao receber a carta, Joabe fez o que o rei Davi pediu, e assim Urias morreu. Logo a notícia chegou aos ouvidos do rei Davi e de Batseba. Ela chorou por Urias alguns dias. Depois disso, o rei Davi mandou levá-la para o palácio. A partir daquele dia, Batseba tornou-se mulher do rei Davi. Mas o que ele fez com Urias não foi nada bom aos olhos de Deus. Deus mandou Natã falar com o rei Davi e dizer-lhe: Existiam 2 homens em uma cidade. O rico tinha de tudo, muitas ovelhas e bois. O pobre não tinha quase nada, apenas uma ovelhinha, da qual gostava muito. Ela cresceu em sua casa, comia e bebia com seus filhos e dormia nos seus braços, como se fosse a própria filha. Certo dia, um amigo do homem rico foi visitá-lo. Então, ele roubou a ovelhinha do homem pobre e a matou para alimentar o amigo. Ao ouvir isso, Davi ficou bravo e disse que aquele homem deveria ser morto. Então, Natã disse ao rei que aquele homem era Davi e que Deus estava dizendo-lhe que nunca deixava lhe faltar nada, sendo assim porque ele tinha tomado a mulher de Urias e mandou matá-lo. Davi percebeu então quanto mal causou a Batseba e Urias e disse ao profeta Natã que estava arrependido, pois havia decepcionado Deus. Logo, Natã disse a Davi que se ele estivesse arrependido, Deus o perdoaria. O rei Davi tinha um filho chamado Absalão, que queria reinar no lugar do seu pai. Por isso, quando o povo ia pedir ao rei para resolver um problema, Absalão recebia-os e conquistava-os com boas palavras. Então, Absalão foi a Hebrom, anunciando que era o novo rei. Davi soube que seu filho tinha o apoio de grandes partes do povo de Israel, e então fugiu com seus homens. Ele não queria que o povo de Jerusalém sofresse nenhum mal, caso o seu filho invadisse a cidade santa.
O rei Davi não pôde evitar uma guerra entre os homens e o exército do seu filho Absalão. A batalha aconteceu em Efraim e naquele dia cerca de 20.000 homens morreram. E Absalão seguia pelo campo montado numa mula. Ao passar por baixo de uma árvore com galhos muito fortes, ficou pendurado. Então Joabe feriu a Absalão e seus jovens terminaram de matá-lo e o enterraram. Mas o rei Davi não queria que seu filho tivesse sido morto. O mensageiro chegou diante do rei, ajoelhou-se e deu a seguinte notícia: Paz, Deus abençoe-nos. Os nossos inimigos foram entregues em nossas mãos. Então Davi perguntou ao mensageiro se o seu filho Absalão estava bem, mas o homem não soube dizer. Outro mensageiro chegou, contando que todos estavam mortos. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e disse: Absalão, Absalão, se eu pudesse, morreria no seu lugar, meu filho. A vitória de Davi transformou-se em tristeza por causa da morte de Absalão. Certo dia, Davi quis saber quantas pessoas haviam em Israel e pediu a Joabe para fazer a contagem. Joabe andou por toda a terra do rei e depois de 9 meses e 20 dias voltou a Jerusalém. Após a contagem, Davi ficou muito triste e com o coração partido. A contagem das pessoas era para saber quanto poder o rei tinha conquistado com as próprias mãos. Davi não fez a contagem para agradecer a Deus pelos números de pessoas que ele tinha lhe dado para governar. O que Davi fez não foi bom aos olhos de Deus. Davi recebeu a palavra do Senhor por meio de um profeta. O nome do profeta era Gade. A mensagem: ofereço-lhe 3 coisas a você. Davi, escolha uma delas. Você quer que a sua terra passe por 3 anos de fome? Quer ser perseguido por 3 meses pelos seus inimigos? Ou deseja que uma doença grave apareça na sua terra por 3 dias? Então, Davi respondeu ao profeta: Estou sofrendo muito, mas desejo cair nas mãos de Deus, porque grande é a sua bondade. Não quero cair nas mãos dos homens. Então veio uma doença grave sobre Israel e 70.000 homens do povo morreram. Davi viu quanto mal ele causou pelo seu orgulho. O profeta Gade disse a Davi: Vá até o campo de Araúna, o Jebuseu, e construa um altar ao Senhor. Davi obedeceu, e quando o homem viu o rei, ajoelhou-se diante dele. Davi comprou o campo de Araúna e construiu um altar onde fez ofertas a Deus. Assim, o Senhor ficou muito feliz com o rei e retirou a doença grave que estava sobre Israel. Chegou a velhice de Davi. O rei Davi já estava muito velho. Ele sentia bastante frio e, mesmo coberto de roupas, não se sentia aquecido. Então, os servos do rei procuraram uma moça para dormir ao lado do rei e aquecê-lo. Assim, eles acharam uma jovem muito bonita chamada Abisaque e a trouxeram ao rei. Ela cuidou e serviu o rei Davi, e ele a respeitava. Adonias, um dos filhos de Davi, ao ver a condição do seu pai, disse-lhe: Vou reinar no lugar de Davi, meu pai. Adonias, que também era muito bonito, nasceu depois de seu irmão Absalão. Muitos apoiavam Adonias,
Mas os profetas Natã e Benaiá e os amigos valentes de Davi não concordavam com a ideia dele ser o rei. Adonias fez oferta a Deus junto à pedra de Zoelete e convidou todos os homens de Judá, servos do rei. Entretanto, Natã, Benaiá e os valentes amigos de Davi não foram convidados. Todos sabiam que Adonias queria ser rei. Então, o profeta Natã falou com Batseba, mãe de Salomão. Fale com o rei Davi e lembre-o de que ele prometeu que após a morte dele, Salomão reinaria em seu lugar. Depois que você conversar com o rei, entrarei onde estiver e confirmarei suas palavras. Batseba e Natã fizeram o que combinaram e falaram com o rei, que jurando disse: Tão certo como vive o Senhor, o seu filho Salomão reinará depois de mim e se sentará em meu trono. O sacerdote Zadoque e o profeta Natã levaram Salomão para Giom, a pedido do rei Davi. Eles derramaram óleo sobre a cabeça de Salomão e após o toque da trombeta, o povo gritou: Viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! O povo ficou muito feliz com a escolha do novo rei e comemorou com bastante alegria. O rei Davi estava muito velho e o dia de sua morte aproximava-se. Ele chamou seu filho Salomão e lhe disse: Filho, eu vou seguir o caminho de todas as pessoas mortais. Seja homem, guarde a palavra de Deus e os seus caminhos como foi escrito por Moisés. Assim, tudo o que você fizer segundo a vontade do Senhor dará certo. E para onde você for, Deus o acompanhará. Dessa maneira, nunca faltará alguém para reinar depois de você. Davi descansou com seus pais e foi sepultado em Jerusalém. Ele reinou durante 40 anos, quando Salomão tomou posse do trono de seu pai. O seu reino foi fortalecido. E assim eu termino mais uma grande história do livro sagrado chamado Bíblia. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite.